Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, chegamos então ao segundo domingo do tempo do Advento. A liturgia da Igreja nos convida, no dia de hoje, a olharmos com atenção para o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. É o tempo do Advento, é o Evangelho no qual o autor sagrado nos apresenta São João Batista como uma voz que grita no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, o tempo do Advento nos convida a pensar e a refletir naquele que há de vir, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Os Santos Padres nos ensinam que existem 3 tipos de vinda de Cristo a nós, né? Então nós temos 3 vindas de Nosso Senhor que visita a sua igreja, né? A primeira vinda é a sua vinda em Belém, é o Natal do Senhor, é o mistério da encarnação, no qual ele assumiu a natureza humana e entregou a sua vida pela nossa redenção. A terceira vinda é quando o Senhor vier em glória para ressuscitar os mortos e realizar o juízo final, é o mistério escatológico. A segunda vinda é a vinda intermediária, é a vinda do Senhor em nossas almas, pela graça, né? Portanto, ao longo da história da Igreja e neste momento histórico no qual nós nos encontramos, Cristo vem a nós, nosso Senhor vem a nós, por meio da graça, por meio dos sacramentos, fazer morada em nossa alma. E o que Ele pede de nós? Aquilo que a liturgia da Igreja hoje nos ensina. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Né? Ora, este deserto é a nossa alma, é a nossa vida terrena. Né? O grande deserto que nós vivemos é de fato a peregrinação nesta vida terrena rumo a Jerusalém do Alto. E João Batista está gritando, né? Endireitai as suas estradas, preparai o caminho do Senhor. Né? Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Jordão. Né? Quando São João Batista grita, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, aplainai os seus caminhos, São João Batista está nos exortando, e o Evangelho nos exortando a vivermos com retidão moral, com retidão em nossas ações, de buscarmos a Deus retamente, ou seja, que nós nos convertamos, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e os confessemos. Este é um exercício próprio do tempo do Advento e, sobretudo, nestas 2 primeiras semanas do tempo do Advento, nas quais a Igreja nos chama, por meio de sua liturgia, a pensar e a refletir na vinda do Senhor, neste encontro derradeiro com o Senhor, que virá ou pela nossa morte corporal nos chamar para o juízo particular, que virá na sua vinda em glória para julgar os vivos e os mortos, é o juízo final. Ora, o convite que Deus nos faz hoje por meio da liturgia da Igreja é este: nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los todos eles aos sacerdotes, receber a absolvição sacramental, viver com retidão, com reta razão, né? Vivermos segundo a razão iluminada pela fé, obedecermos aos mandamentos de Deus, cultivarmos a vida de oração, de penitência e de mortificação. Né? Vejam, João se vestia com pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Né? São João Batista vivia de uma maneira penitente, uma vida mortificada, preparando o caminho do Senhor que viria, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Não sou digno
de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Vos batizei com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito. Meus irmãos, nós todos somos batizados, recebemos o sacramento do batismo, o Espírito de Deus habita em nossa alma, a própria Trindade permanece em nosso interior, por esta comunhão que a graça santificante produz. Mas quantos de nós temos vivido segundo as promessas do nosso batismo? Assim diz o profeta Isaías na primeira leitura: gritam a voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. Endireitemo-nos todos nós, porque os nossos pecados nos tornaram tortuosos. Alisem-se as asperezas, porque os nossos pecados nos desfiguraram. A nossa vida terrena é qual este deserto no qual nós estamos. E é preciso, em meio à peregrinação desta vida terrena, este deserto da vida terrena, buscarmos a Deus com retidão, buscarmos a Deus que se deixa encontrar. Meus irmãos, que nós possamos hoje nos encontrar com Deus. Encontrarmos-nos com Deus por meio de um arrependimento sincero, chorarmos os nossos pecados por meio de um arrependimento sincero, confessá-los no sacramento da penitência, retornarmos à graça santificante que o pecado mortal roubou de nós, vivermos uma oração profunda na qual nós nos encontramos com Deus e Deus se encontra conosco. É preciso aplanar os caminhos do Senhor, porque Ele virá. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. O Senhor virá ao nosso encontro, quer pela morte corporal, quer pelo juízo final. Nós passaremos por este momento derradeiro de encontro com o Senhor. Enquanto estamos nesse tempo da misericórdia, convém-nos que nos convertamos a Deus. Assim vai dizer São Pedro na segunda leitura de hoje. Caríssimos, o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Muitos talvez duvidem e vacilem na fé, dizendo: mas como o Senhor virá em glória na parousia, rasgar os céus para realizar o juízo final? Isso não existe, isso é coisa mitológica. Muitos desacreditam das palavras do Evangelho e das Sagradas Escrituras, mas São Pedro está dizendo: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não quer que nenhum dos seus se percam. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Veja, São Pedro está dizendo: Deus está usando de paciência para convosco. Aí eu pergunto: se nós morrêssemos hoje, para onde iríamos? Para o céu, para o inferno, para o purgatório? Olhemos para dentro de nós mesmos e enxerguemos os nossos pecados. Se nós morrêssemos hoje, ou se o Senhor viesse em glória hoje, seríamos salvos? Entraríamos no céu? Já estamos vivendo em santidade? Ou estamos vivendo no pecado, e no pecado mortal? Vivendo de maneira contrária aos mandamentos de Deus. Pois bem, é isso que significa preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Significa viver com retidão, significa convertam-se. Mas convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados e retornai à comunhão com Deus. Porque o Senhor virá, e ensina São Pedro no versículo 10 do capítulo 2 da sua segunda carta: o dia do Senhor chegará como um ladrão. Nós não sabemos quando vamos morrer, e também não sabemos quando o Senhor virá em glória. Aqui São Pedro está falando do dia da parousia. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se deste modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Qual não deve ser a santidade da nossa vida?
Mas quantos de nós não continuam vivendo a sua vida terrena preocupados com as coisas terrenas, com a vanglória, com a fama, com o dinheiro, com o poder e com os prazeres que este mundo pode dar, e não temos outro medo senão de perdermos estes bens terrenos? Pois bem, meus irmãos, nós vamos perdê-los, querendo ou não. Deus nos convida hoje a buscarmos um bem muito maior do que este, que é a eterna salvação da nossa alma, a vida eterna, a esperança e a fé que fazem com que nós voltemos os nossos olhos para Jerusalém do Alto, a cidade de Deus. Se todas as coisas acabarão, inclusive a nossa vida terrena, qual não deve ser a santidade da nossa vida? Não é? O que nós esperamos, de acordo com sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Esta é uma verdade de fé que o tempo do Advento nos convida a contemplar. Este mundo vai acabar. O Senhor virá em glória, na parousia, para julgar os vivos e os mortos, para realizar novos céus e uma nova terra. E se nós quisermos fazer parte da Jerusalém Celeste, é preciso agora começar a trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor. Que nos convertamos, que a nossa esperança esteja em Deus, que voltemos a cultivar a vida de oração sincera, autêntica, concreta, para amarmos a Deus acima de todas as coisas. Esta é a segunda vinda do Senhor, o Senhor que vem visitar a nossa alma por meio da graça, e permanecer em nossos corações, e permanecendo em nossa alma e nossos corações, prepararmos-nos para a sua terceira vinda, a vinda derradeira. Né? Que nós possamos então, no dia de hoje, ler, meditar, rezar e viver as passagens bíblicas que a liturgia da Igreja nos convida hoje e que coloca hoje diante dos nossos olhos. Né? Que possamos lutar por uma vida santa, que possamos lutar para trilhar o caminho da salvação e da santidade. Que Deus esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.